Item número 1. Projeto de lei da Câmara 64/2014, que regulamenta a profissão de fotógrafo e da outras providências. Autor, deputado Fernando Torres. Relator, senador Marcelo Crivella. A votação será simbólica. Concedo a palavra ao senhor relator para proferir a leitura de seu relatório. Muito bom dia, senhor presidente. A matéria em exame pretende regulamentar a profissão de fotógrafo no nosso país. Começa com Dom Pedro II, um dos primeiros fotógrafos do país, o mais conspícuo de todos os brasileiros. Projeto de lei da Câmara, PLC, número 64/2014, que regulamenta a profissão de fotógrafo e da outras providências, é da autoria do deputado Fernando Torres. Pretende-se, com essa proposição, regulamentar a profissão de fotógrafo no âmbito nacional, excluída sua aplicação no caso do exercício da função de repórter fotográfico, a serviço da empresa jornalística, sob o regime do Decreto-Lei 972, 17 de outubro de 69. O projeto caracteriza como fotógrafo profissional aquele que, com o uso da luz, registra imagens estáticas ou dinâmicas em material fotossensível por meios digitais, com a utilização de equipamentos óticos apropriados, seguindo o processo manual, eletromecânico, de informática até o final do acabamento. Estabelece no artigo 3º que estão aptos a exercer a profissão de fotógrafo os diplomados no ensino superior em fotografia, os diplomados no ensino técnico em fotografia, os não diplomados em escola de fotografia, que a data de entrada em vigor estiver exercendo a profissão no mínimo 2 anos comprovadamente. Declaração de identidade e classe devidamente registrada, recibo de pagamento de serviços prestados em papel timbrado ou declaração com firma reconhecida em cartório. Já o artigo 4 da devida abrangência à atividade profissional de fotógrafo compreende fotografia realizada por empresa especializada, inclusive serviço externo, fotografia para ensino técnico e científico, fotografia produzida para efeitos industriais, comerciais e ou de pesquisa, fotografia produzida para publicidade, divulgação e informação ao público, o ensino da fotografia, a fotografia em outros serviços correlatos. Por fim, estabelece que a lei, se aprovada, entrará em vigor na data da sua publicação. Na Câmara dos Deputados, a matéria tramitou na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, onde foi aprovada nos termos do relatório do deputado Laércio Oliveira, de Sergipe. Na Comissão de Constituição e Justiça, um deputado ligado ao capital, né, senadora? Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania daquela Casa Legislativa, a matéria igualmente restou aprovada nos termos do relatório do deputado Alceu Moreira. O autor argumenta que se trata da profissão existente há muitos anos, porém marginalizada e discriminada por falta de legislação específica do ensino técnico científico. Aduz que, em quase todos os países, a profissão é regulamentada em nível superior e técnico, e no Brasil já existem cursos superiores, como no caso do SENAC, da PUC e do Mackenzie. Até a presente data não foram apresentadas emendas. Análise. Nos termos do artigo 91, combinado no artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Caixa discutir e votar o presente projeto de lei em caráter não terminativo. A regulamentação de profissões insere-se no campo temático do direito do trabalho. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum, prevista no artigo 61 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema, nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Além disso, por não se tratar de matéria cuja iniciativa seja privativa da Presidenta da República, do Procurador, o fotógrafo está aqui, trabalhando aqui, olha aí, está vendo? É a profissão dele, que nós vamos regulamentar. Além disso, por não se tratar de matéria cuja iniciativa seja privativa da Presidente da República, da Procuradoria-Geral da República e dos Tribunais Superiores, aos parlamentares é facultado iniciar o processo legislativo sobre o tema, nos termos do artigo 48 da Carta Magna. Note-se ainda que a proposição está em conformidade com as regras estabelecidas na Lei Complementar 95/98, especialmente no que se refere ao artigo 12, inciso 3. Observados esses pressupostos, temos que a proposição original não apresenta vício de inconstitucionalidade nem de legalidade. A ressalva que poderá ser feita seria o eventual conflito normativo constante da proposição com a decisão. É aquela que a gente sempre comenta aqui na hora de regulamentar as profissões. É aquela decisão.
aquela decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, Arcópago, que, por maioria, decidiu que é inconstitucional a exigência de diploma de jornalismo e registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exercício de profissão jornalística. Na verdade, o Supremo tem um entendimento que há 3 profissões que o Estado deve interferir: medicina pela vida, engenharia pela segurança e o direito pela liberdade das pessoas. As demais profissões, eles, lá no Supremo, decidiram, por maioria, que o Estado não deve interferir. Eles devem se organizar nos seus conselhos e se autorregulamentar. E que elas todas têm, muitas vezes, a índole, a vocação artística. Então, o sujeito muitas vezes é um excelente jornalista, um excelente fotógrafo, mas é da natureza dele. É ele. Ele aprendeu, ele absorveu com os livros que ele leu, então ele desenvolve aquela... Então, nós fazemos aqui essa lembrança, que o Supremo tem esse entendimento. Agora, o Congresso Nacional tem sido insubmisso nessa parte. Ele tem regulamentado as profissões. E a presidenta Dilma, ela veta. Ela veta. Mas ela veta por quê? Por quê? Porque diz que vai causar desemprego. Vai causar desemprego, não pode. Eu mesmo fui relator de um projeto, profissão de físico. Profissão extraordinária é do Einstein. A física. Pois bem, chegou lá, ela vetou. Mas por que vetou? Porque não tem professor de física para as escolas, os de matemática estão dando aula de física, e a partir do momento que você regulamenta a profissão, não vou ter mais professor. Os professores de matemática não vão poder dar aula. Mas, presidente, é a física. Mas não importa. Vetou. Então, nós temos que falar isso aqui. Embora que cumpre a nós, parlamentares, nos levantarmos contra as exorbitâncias do poder. Então, nós vamos dar o voto pela aprovação, porque nós também temos que cumprir o nosso papel. Nosso papel é ser portadores das aspirações justas e legítimas do nosso povo. Os fotógrafos querem, eles pedem, eles falam, Crivella já fez relatório, o deputado liga e tal. Então, nós vamos fazer. Agora, nós precisamos ser sinceros e falar das coisas. Nem sempre nós lutamos, mas nem sempre nós conseguimos. Por isso, então está aqui, eu estou escrevendo aqui. O entendimento foi de que o artigo 4, inciso 5º, Decreto-Lei 972/69, baixado durante o regime militar, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 e que as exigências nele contidas ferem a liberdade de imprensa e contrariam o direito à livre manifestação do pensamento escrito no artigo 13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário 511/961, em que se discutiu a constitucionalidade da exigência do diploma de jornalismo e obrigatoriedade de registro profissional para exercer a profissão de jornalista. A maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, acompanhou o voto do presidente da Corte e o relator, ministro Gilmar Mendes, que votou pela inconstitucionalidade. Para Gilmar Mendes, o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Disse mais, jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. No caso desta proposição, salienta-se que está muito claro na dicção do artigo 1º do PLC que a regulamentação da profissão de fotógrafo se dá em âmbito nacional, excluída a sua aplicação no caso de exercício de função repórter fotográfico, serviço de empresa jornalista, sob o regime de Decreto-Lei 972, de 17 de outubro de 69. Assim, afastou-se a pecha da inconstitucionalidade que poderia ser alegada, sendo que a proposição alcança o fotógrafo profissional e não o repórter fotográfico. Muito bem, a proposição insere-se no cabedal normativo de nossa legislação para reconhecer a profissão de fotógrafo, que deve submeter a regular formação técnica para bem exercer o seu ofício. Todavia, não descuide de reconhecer como fotógrafo profissional aquele que já exerce a profissão há pelo menos 2 anos. Assim, a proposição a ingressar no mundo jurídico como ato normativo dará o devido reconhecimento profissional a esse importante segmento profissional e econômico, que merece o apreço de todos pelo excepcional trabalho que desenvolvem, registrando o cotidiano e os momentos mais importantes da família brasileira e de outros eventos relevantes. Certamente a autoestima desses profissionais será maior com a profissão reconhecida em lei
que reclama regulamentação específica para que o registro profissional seja efetivado junto ao órgão competente. Nesses termos, não há como desconhecer o mérito do projeto, que de modo algum onera o profissional ou seus tomadores de serviço, mas que dá a eles o devido reconhecimento. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do PLC 64/2014. Senhor presidente, esse é o relatório. Em discussão matéria. Senhor presidente, permite para discutir a matéria. Senhor presidente, o fotógrafo, para mim, é um artista, é um profissional especial. Eu que, no longo da minha vida, me dediquei muito aos movimentos sociais, e em inúmeros momentos foram eles que me salvaram de uma pancada ali, de uma pancada ali. São eles que, nas guerras, tentam pegar o melhor foco para trazer para o mundo atos de violência, até de terrorismo, arriscando as suas vidas. Só por esse motivo, no longo das vidas deles, o quanto que eles se dedicam para essa causa, a máquina deles é intocável. Mesmo no momento de conflito, se alguém tirar a máquina deles, é mais fácil de tirar a vida deles, a máquina eles não entregam. Então, eu considero eles heróis do dia a dia. Só por isso, senador Marcelo Crivella, em meio de tudo que Vossa Excelência falou, eu quero dar aqui meus cumprimentos, voto de coração, porque se isso significa uma homenagem a eles, o avanço na profissão deles, para eles continuarem fazendo o que fazem e fizeram no longo das suas vidas, das fotografias, seja lá na Etiópia, seja mostrando a fome no mundo, seja o álbum de fotografias que recebemos de fotógrafos famosos, seguido para ver a realidade do mundo, da miséria e da pobreza, eu já votaria. Por isso, meus cumprimentos, Fernando Torres, deputado, e meus cumprimentos do relator, senador Marcelo Crivella. Senador Boca. Senhor presidente, eu quero prestar uma pequena homenagem. Eu tenho um fotógrafo do Mato Grosso do Sul, de nome Toninho, que me acompanha há mais de 30 anos, 20 e tantos anos. É um grande fotógrafo, e aqui o Luiz Carlos, que é meu escudeiro aqui. Mas eu faço uma observação, que todos nós sabemos. O fotógrafo, a gente chega num lugar, a gente quer cumprimentar eles, mas eles não querem cumprimentar a gente, eles só querem tirar a fotografia mesmo, é engraçado. Eles não dão a mão, é só a fotografia, então você quer cumprimentar eles. Então, em homenagem, sem dúvida nenhuma, mais do que merecida, aplaudindo o relatório do senador Crivella, voto favorável. Outra cá. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, o deputado Fernando Torres é um deputado baiano, do município de Feira de Santana, e eu quero ressaltar aqui a sensibilidade dele nesse caso. Acho que desde que surgiu a fotografia ajudou a registrar de forma fidedigna a história do mundo, a história da humanidade, de todas as ações da humanidade, né? Eu me lembro ainda garoto, na cidade onde eu nasci, Rui Barbosa. A primeira foto que eu vi foi feita por um fotógrafo que não era brasileiro, era estrangeiro. Foi ele que registrou a vida e a história de Lampião, o rei do cangaço. Aquilo me chamou a atenção. Foi a primeira fotografia que eu vi na escola. Eu tinha acho que 12 ou 13 anos de idade. E a partir disso eu sempre tive a minha vida profissional de médico, de professor, acompanhada pelos fotógrafos. Até porque todos os trabalhos médicos que eu apresentei em congressos de cirurgia ortopédica, traumatologia, técnicas novas, foram com ajuda substancial da fotografia dos fotógrafos para registrar. Hoje mais fácil, mas naquela época, eu comecei a ensinar medicina em 75, era mais difícil, né? Para levar para um congresso, então tinha quer dizer, é importante demais, é uma profissão que realmente deve ser regulamentada, super importante. Eu acredito que foi muito o momento que o Fernando Torres, meu colega, meu amigo lá da Bahia, fez isso. Ele estava com toda a sensibilidade para não só regulamentar, mas de alguma forma fazendo isso com o relatório que foi aqui o parecer do senador Crivella, prestar uma grande homenagem a todos esses bravos guerreiros, como falou aqui o senador Paim, de momentos difíceis da história do mundo e do Brasil, quase que uma homenagem a esse profissional. Portanto,
Eu fico muito feliz de ter sido um baiano que tomou essa iniciativa de regulamentar essa profissão importante. Senadora Ana Amélia. Caro presidente, caros colegas senadores e senadoras, eu, durante quase 4 décadas, fui jornalista. E a parceria com o... Excelente jornalista. Obrigada. Colega, sua colega, você, Vossa Excelência, também jornalista. E nessa convivência eu tive o privilégio até de ter acompanhado viagens internacionais desde 79 até 2002, né, a primeira com o último presidente militar e o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, Lula, e viajar pelo mundo, nos lugares mais... Timor-Leste, em Cuito, em Angola, com Minas ali. E o fotógrafo, ele sempre tinha um olhar diferenciado do jornalista. O fotógrafo tinha a capacidade de enxergar coisas que o próprio repórter, às vezes, não via. Pela coragem e pela ousadia. Agora, nessas guerras no Oriente Médio, o exército islâmico, nós estamos vendo que os fotógrafos e os correspondentes estrangeiros, que são hoje também fotógrafos, têm sido vítimas dessas atrocidades, dessa selvageria. Aqui no Brasil, quando nas manifestações nós tivemos um câmera, que é também um fotógrafo, um cameraman, é um cinegrafista, como queira, ele é um fotógrafo, ele registra a imagem, o Santiago Andrade, que acabou morrendo por uma bomba. Então, em nome deles e de Ricardo Chaves, de fotógrafos, um que caiu, estávamos numa viagem e tinha muita neve, e um fotógrafo presidencial caiu, levou um tombo, mas não largou a câmera. Ele ficou no tombo segurando a câmera, para ver o grau de... Quer dizer, mesmo a câmera era o bem mais precioso do que a própria integridade dele, o Detmar. E espera que seja bem vivo. E muitos desses profissionais retrataram, tem fotos no Brasil, da história brasileira, como os pés trocados do Jânio Quadros. Quem não lembra dessa foto? Dos pés trocados do Jânio, não sabendo para onde vai, né? Ou de um presidente civil aparecendo um militar atrás com o cap na cabeça. Então, fotos extraordinárias do Getúlio sentado numa rede na fazenda em São Borja, e assim por diante. Fotos de estadistas, né, de todos eles, né, do mundo inteiro, seja da época da guerra, seja nos dias atuais. Então, esses profissionais, às vezes com uma fotografia, falam muito mais do que um texto, por mais primoroso que seja, porque a imagem tem uma força extraordinária. Aquilo que o senador Paim falou. Então, queria cumprimentar o relatório do senador Crivella. Apenas para ilustrar, a senhora me fez lembrar aqui uma foto que foi um grão de remorso na consciência do mundo, tirada na Praça do Embarque, lá na Polônia, quando um soldado nazista apontava um fuzil para uma criança, o olhar dela era de não entender aquela estupidez, embarcando para o campo de concentração de Treblinka. É uma foto extraordinária. E a foto também do Vietnã, da bomba. Das crianças correndo? Das meninas, da criança correndo. Então, é apenas para retratar exatamente a dor e o olhar de pavor da menina fugindo, né, sem roupa. Né? Então, realmente, tudo isso é uma coisa que retrata e que a gente não esquece. Então, a esses profissionais que mostram o mundo com a sua percepção e a sua sensibilidade, que também, como jornalista, eu avalio em homenagem aos fotógrafos do nosso Rio Grande, senador Paulo Paim. Não havendo mais quem pretenda discutir o projeto, encerro a discussão. Em votação, o relatório do senador Crivella, os senhores senadores e as senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei 64 de 2014. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação.